ele foi modificado? Naturalmente que não. O conceito de mercadoria continua o mesmo. Mercadoria é todo bem móvel destinado ao comércio. Sendo assim, isso significa dizer que não é sobre qualquer tipo de operação que incidirá o ICMS. Primeiro e mais importante, tem que ser bem móvel. Naturalmente, se você imagina o seguinte, pode ser até uma ideia, um exemplo quase que esdrúxulo, mas se você imaginar que uma imobiliária tem como sua mercadoria um terreno, uma casa, um apartamento, e quando uma imobiliária vende um terreno, uma casa, um apartamento, não pode vir a legislação do Estado, por exemplo, dizer que neste caso, isso para efeitos fiscais tem, na verdade, natureza de mercadoria. Interessante isso, né? Poderia a legislação tributária dizer ou interpretar que um bem imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, para uma imobiliária, tem conceito ou significa mercadoria para a legislação tributária estadual? Naturalmente que não. Por quê? Porque, na verdade, mercadoria é bem móvel destinado ao comércio. E uma casa, um terreno, um apartamento, naturalmente são bens imóveis. Você lembra muito bem que tem um dispositivo do CTN, neste caso é o artigo 110 do CTN, que deixa bem claro que conceitos do direito privado não podem ser modificados, alterados, reduzidos ou aumentados pela legislação tributária. Portanto, mercadoria no direito privado tem um conceito, no direito tributário tem que ter o mesmo conceito. Tranquilo? Agora vamos fazer uma segunda análise em relação ao conceito de mercadoria. Vou imaginar que você trabalha numa empresa, bem, que ela resolve trocar todo o seu ativo fixo, por exemplo. Vamos imaginar, ela quer incrementar os seus computadores, quer trocar as máquinas que ela utiliza. Perfeito. Só que essas máquinas que até então ela pretende trocar, elas não estão, na verdade, quebradas, ou, enfim, não estão ruins essas máquinas. Elas podem ser utilizadas. É que o dono da empresa resolveu trocar esse ativo. Vamos imaginar, então, que o dono dessa empresa ele resolve vender todos esses computadores, revender esses computadores, que são o quê? Bens móveis. Ele resolve vender isso. Um comércio paralelo, um comércio de usados ou seminovos, como você preferir. Você vai me perguntar, será que neste caso, quando o dono dessa empresa, ele vende os seus computadores, que era o seu ativo fixo, para conseguir um dinheirinho, para usar esse dinheiro como forma ou como parte de pagamento na aquisição de novos computadores, será que quando ele vende esses seus computadores seminovos, ele estaria sujeito ao recolhimento do ICMS? E aí? A pergunta é bem interessante e a resposta, na verdade, se encaixa perfeitamente com o que quis a Constituição Federal. Neste caso, ele não precisa pagar o ICMS. Mas por que não? Por que ele não precisa pagar o ICMS neste caso? Não é bem móvel? Não foi destinado ao comércio? Foi, sem dúvida. Mas eu disse aqui que ele vendeu, na verdade, esse maquinário apenas para adquirir novos computadores. Eu pergunto, ele faz isso com habitualidade? Essa é a finalidade da empresa? Revender computadores? Não. Essa empresa, neste caso, ela só está revendendo esse maquinário para conseguir um dinheirinho, para não perder muito e conseguir adquirir novas máquinas. Isso significa dizer que essa pessoa, de fato, não é comerciante. Essa pessoa não pratica isso com habitualidade. Então, espera um pouquinho, isso quer dizer que para incidir ICMS é preciso de mais do que essas características que a gente pontualmente analisou. O que é necessário, então, para ter certeza absoluta que eu devo pagar o ICMS? Então, vamos lá. É preciso que seja o quê? Mercadoria, sem dúvida. É preciso que haja circulação jurídica e é preciso que isso seja feito com habitualidade. Vou repetir. Para incidir o ICMS, é preciso que haja circulação, a transferência de titularidade. O que mais? É preciso que seja a transferência de titularidade de uma mercadoria
mercadoria. E além de ser mercadoria, isso deve ser feito com habitualidade. Isso deve ser feito por um comerciante, que é justamente aquela pessoa que pratica atos de mercancia. É aquela pessoa que faz por habitualidade. Se não fizer isso por habitualidade ou eventualmente, naturalmente não sofrerá incidência do ICMS. Perfeito? Ficou claro essa questão do principal fato gerador do imposto? Ótimo. Tranquilo. Agora vamos lá. Vamos invadir os outros fatos geradores nesse primeiro momento. Bom, o outro que eu falei era a respeito de serviços. Existem serviços sobre os quais incide ICMS. Para quem está pensando, e talvez você tenha relembrado, mas sobre serviços, não existe um outro imposto? E esse imposto não seria um imposto de competência dos municípios? Neste caso não seria o ISS? É verdade. Quando você pensa em serviços, a rigor, você relembra do ISS, que é o imposto de competência dos municípios. Contudo, é verdade que sobre alguns serviços recai ICMS e não ISS. Espera aí, que história é essa então? ISS, ele recai sobre alguns serviços, ISS, recai sobre alguns serviços, exceto 3. O ISS, ele não pode incidir sobre o serviço de comunicação, ele não pode incidir sobre o serviço de transporte intermunicipal, nem sobre o serviço de transporte interestadual. Mas por que isso? Porque sobre comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal incidirá o imposto de competência dos estados. Exatamente o nosso tema do dia, o ICMS. Serviço de comunicação é ICMS, transporte interestadual é ICMS, transporte intermunicipal, ICMS. Quanto ao serviço de comunicação, é fácil de observar isso, na verdade é fácil de verificar. A Constituição Federal deixa isso sempre bem claro, sempre deixou isso bem claro. Você tem até, inclusive, uma legislação específica sobre comunicação, a Lei Geral de Telecomunicações, que vai gravar exatamente o conceito de comunicação. Mas em relação ao transporte interestadual e transporte intermunicipal, quando eu dispus dessa maneira, ou melhor, quando a Constituição falou em transporte interestadual e transporte intermunicipal, significa que incide ICMS sobre que tipo de transporte, ou melhor, transportar o quê? A Constituição não falou. Não, como assim não falou? Ela falou que incide sobre o serviço de transporte, mas não falou sobre a carga desse transporte, o alvo desse transporte. O que significa dizer, portanto, que o ICMS ele poderá incidir sobre qualquer tipo de transporte, desde que seja interestadual ou intermunicipal. Ou seja, transporte seja de bens, valores ou mercadorias. Repito, quando você pensa no ICMS, o ICMS poderá incidir sobre o serviço de transporte de bens, valores ou pessoas. Melhor, eu falei bens, valores e mercadorias, vamos deixar bem mais claro, na verdade, bens, valores ou pessoas. É claro que você notou que eu falei transporte só entre municípios ou transporte entre estados. Mas espera um pouquinho, e se o transporte ficar distrito a uma mesma cidade? Se o transporte for municipal, aí o imposto a ser recolhido é o ICMS? Não, se o transporte for municipal, se ficar restrito a uma mesma cidade, aí o imposto a ser recolhido é o ISS, portanto de competência dos municípios. Ficou claro a questão do transporte intermunicipal, interestadual? Perfeito. Se o transporte for municipal, incide qual imposto mesmo? Se o transporte for municipal, incidirá tão somente o ISS. Ótimo? Perfeito. Agora vamos lá, continuando nossa análise em relação às características gerais do ICMS. A Constituição Federal, ela se preocupou muito com esse imposto. E isso é natural que tenha ocorrido. Afinal de contas, o ICMS é o imposto que mais traz a arrecadação para todos os estados membros. E ela ficou preocupada porque é um imposto que poderia gerar uma guerra fiscal.